Olá, sejam todos bem-vindos. Quem fala aqui é Pétala Medeiros, sou estudante da Universidade Estadual do Piauí, curso Biblioteconomia, estou no 4º período, e aqui quem está conosco é a professora Lucineide Barros, professora da Universidade Estadual do Piauí, do Comitê Piauí da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e do Fórum Piauiense de Educação do Campo. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Pétala. Nós iremos abordar hoje o assunto do novo Fundeb, não é isso? Sim. Já recebi algumas perguntas, alguns questionamentos sobre o que é o Fundeb. A senhora poderia nos responder, por favor? Sim, a pergunta é central, né? O Fundeb é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização do magistério. Então, é importante compreender essa ideia de fundo, é como se fosse um cofre, um grande cofre, em que se depositam recursos que vêm dos impostos, e com esses recursos se deve pagar a conta da educação básica. Então, não é de toda a educação, mas é de uma parte muito considerável, porque a educação básica envolve a educação infantil, os anos iniciais e anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. E realizar a educação num país como o Brasil não é uma tarefa barata, é uma ação muito cara, né? Então, por isso o Fundeb é a principal política de financiamento da educação básica no Brasil nesse momento. Financiar quer dizer o quê? Quer dizer pagar os custos com a educação básica. Quer dizer que o dinheiro que está posto nesse fundo não vai ser utilizado para outra finalidade que não seja a educação básica. Acontece que o Fundeb que existe atualmente, ele só tem validade até dezembro desse ano. Então, nós estamos aí numa expectativa que até o dia 20 o Fundeb seja votado no Senado. Já foi votado e aprovado por quase unanimidade na Câmara, e agora deve ser apreciado no Senado. Então, é muito importante que a sociedade preste atenção nessa movimentação, se manifeste, mobilize os parlamentares para que votem. Então, é esse o desafio. Outro questionamento que eu recebi aqui, inclusive, professora, muito obrigada pela explicação, é sobre o Fundeb com CAC. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse Fundeb com CAC. Pois não, Pétala. Na verdade, é importante dizer que aprovar o Fundeb é uma necessidade nacional, porque estaremos aprovando um instrumento a favor da educação, e a educação é um elemento muito fundamental a um país, a um território, a um povo, não é? Mas estamos dizendo também que, além de aprovar o Fundeb, devemos aprovar o Fundeb com um determinado padrão de qualidade, ou seja, o financiamento deve se voltar a um padrão de qualidade. Então, o CAC são essas 3 letrinhas, CAQ, custo, aluno, qualidade. Quer dizer, o custo do aluno, quanto vale um aluno na escola no Brasil? Então, o que a gente está dizendo é que, para fazer esse cálculo, é necessário considerar um padrão de qualidade. E o que seria o padrão de qualidade? Seria considerar que as escolas precisam ter determinados itens que são fundamentais a colocar essas escolas com uma qualidade social, uma determinada qualidade social. Isso implica em botar nessa conta o que se vai gastar, por exemplo, com salário de professores, com formação de professores e professoras, com pagamento de todo o corpo
técnico, administrativo, de apoio operacional, como vigias, merendeiras, que atuam na escola, mas também dotar a própria estrutura física da escola de determinadas condições. Você é do curso de biblioteconomia e sabe que boa parte das nossas escolas públicas não tem biblioteca. Quando tem biblioteca, ela não é bem equipada ou então não tem bibliotecário. Quando a lei, o marco educacional brasileiro, o marco legal educacional brasileiro diz que é necessário ter biblioteca e ter bibliotecário. Além disso, boa parte das escolas, por exemplo, não tem quadra de esporte, quando o esporte é algo que está diretamente associado à cultura e associado à educação e também à educação física das pessoas para o seu desenvolvimento. Então, é muito importante que na educação básica se tenha quadras com qualidade adequada. É muito importante que as escolas tenham a mobília condizente com a faixa etária das pessoas que estudam na escola. Se eu tenho uma escola de educação infantil, é necessário que os móveis, as mesas, as carteiras tenham a altura adequada às crianças, não é? Do mesmo modo que se eu tenho matrícula de pessoas com necessidades especiais, que essas pessoas têm o direito indiscutível ao acesso à escola, mas é preciso que a escola esteja preparada para recebê-los e recebê-las. Então, tudo isso deve ser contabilizado na hora de dizer quanto vale manter um estudante na escola. É por isso que nós estamos dizendo, é necessário aprovar o Fundeb, mas é igualmente necessário aprovar o Fundeb com o CAC, com custo, aluno, qualidade. E é uma discussão interessante, porque você falou sobre padronização. Essa padronização não é exatamente das escolas, mas sim do custo, não é? Da qualidade dessas escolas. Isso mesmo, bem lembrado, porque não se pode, num país com tantas diversidades como é o Brasil, aprovar um custo que pense em uma escola igualzinha em qualquer lugar do país. A escola, por exemplo, na região norte do país, na região amazônica, por exemplo, não pode ser comparada à escola de um grande centro, a exemplo de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou até mesmo de uma capital como Teresina. Essa escola da região amazônica, ela, no seu custo, vai ter que considerar as distâncias que as pessoas percorrem para chegar à escola, o modo como lidam com o tempo, para poder ter as condições de estudo, não é? Porque esse tempo deve envolver desde o tempo do deslocamento para ir para a escola até voltar para casa. Tudo isso diz respeito a como definir o custo da escola, diferente de uma capital, por exemplo, que consegue seguir aquela orientação que a escola deve estar perto do lugar em que o estudante ou a estudante mora. Não é? Então, não é padronização mesmo, é a compreensão de que o custo, ele precisa estar aliado à qualidade, e, nesse caso, é preciso levar em conta as especificidades locais. E acho que a gente também pode abordar uma pergunta que veio para nós nesse momento, que é sobre os desafios. Quais são os desafios para a aprovação do novo Fundeb? Olha, são vários, né? Nós temos o desafio de deixar o Fundeb permanente no texto constitucional, ou seja, não acontecer mais o que está acontecendo agora, que nós estamos com o prazo de validade findando, né? E por isso o que está em votação é uma emenda constitucional para ele ficar valendo permanente. Além disso, o desafio de ampliar os recursos para a educação básica, que atualmente a participação do governo federal nesses recursos é de cerca de 10%, e a ideia é que chegue a cerca de 23%, e por que isso? Porque todo mundo participa do financiamento das políticas públicas quando paga imposto.
E aí, o que ocorre? Cada vez mais, as políticas públicas são realizadas pelos estados e pelos municípios, mas na hora de arrecadar o imposto e distribuir o imposto, o que acontece? A maior parte dos recursos dos impostos fica com o governo federal, enquanto estados e municípios têm as maiores responsabilidades. Por isso, a ideia de ter mais recurso repassado pelo governo federal aos estados e os municípios. Então, esse é também um desafio. Outro desafio, agorinha mesmo, é de aprovar. Então, nós vamos ter que, como eu já falei, mobilizar os parlamentares, nesse momento os senadores, utilizar as redes sociais para dizer a eles que é necessário que aprovem no Senado do mesmo modo, com o mesmo texto que foi aprovado na Câmara, para que a gente possa rapidamente ter a sanção presidencial e também rapidamente considerar isso que foi aprovado no orçamento do próximo ano, porque o orçamento de 2021 é aprovado em 2020. Então, se a gente não cuidar, nós poderemos ter descontinuidade na aprovação dessa política. Muito interessante, professora. E sobre isso também, é uma questão que a gente se pergunta sobre esse novo Fundeb. Quais as repercussões do novo Fundeb no ensino superior? Boa pergunta, porque tanto eu como você estamos falando desde um lugar que é o lugar da universidade, né, do ensino superior, e ao mesmo tempo estamos tratando de uma política para a educação básica. Então, a gente poderia pensar, a educação superior não tem nada a ver com isso, tem tudo a ver com isso. Por exemplo, eu atuo num curso que é um curso de formação de professores. Esses professores vão atuar na educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental, seja nos anos iniciais, seja nos anos finais. Eu, no caso, trabalho no curso de pedagogia mais diretamente. Mas nós temos vários cursos de licenciatura que formam também para o ensino médio. Então, é muito importante que a gente possa estar formando pessoas para atuar num contexto de educação de qualidade, não é? Porque se não tiver essa qualidade, vai repercutir também na qualidade da formação na universidade, porque essas coisas estão extremamente interligadas. Você, por exemplo, não está num curso de licenciatura, está num bacharelado, mas o bacharelado que você cursa tem relação direta com a educação básica, por esse mecanismo que já é um mecanismo legal que obriga que as escolas elas sejam dotadas de biblioteca com o profissional responsável pela biblioteca, que é o bibliotecário. Seria uma forma de reforçar isso, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Então, tudo a ver, por isso a luta é de todo mundo, né? É muito necessário que quem está na universidade nesse momento se empenhe em favor da aprovação do novo Fundeb com CAC. Pois, muito obrigada, professora Lucineide. Estou vendo aqui que não tem mais perguntas, mas nem por isso a luta para por aqui. Temos muita coisa ainda para fazer, juntas e juntas. E eu agradeço imensamente sua participação. E também espero nos encontrarmos em outras discussões sobre o Fundeb, ou então sobre outros pontos. Tá certo, Pétala, eu que agradeço, certamente vamos continuar nos encontrando, porque esse contexto em que atuamos, ele exige muitas discussões, muitos diálogos, debates, porque é assim que as coisas avançam, né, quando a gente se põe a pensar e a falar sobre os grandes temas. Obrigada. Obrigada também.